Vamos prosseguir com nossa programação mais que especial? Você já sabe que a tecnologia está me transportando para este ambiente virtual, não é? Estou aqui na Amazônia, mais precisamente em Porto Velho. Simbolicamente, este recurso técnico significa a nossa proposta de derrubar as barreiras que nos afastam e promove a verdadeira transformação digital, também no agronegócio. Mas para isso é fundamental discutirmos a nossa infraestrutura, identificar gargalos e propor caminhos. Por isso, apresentamos o painel Infraestrutura e Logística da Amazônia, em que temos um palestrante de grande conhecimento e serviços prestados ao país, o ex-ministro Aldo Rebelo. Conhecedor da Amazônia como poucos, para debater o assunto, trouxemos um time qualificado para levarmos as discussões. O ex-deputado e ex-diretor do DENIT em Brasília, Miguel de Souza, e o diretor executivo do Movimento Prologística de Mato Grosso, Edeon Vaz. Para moderar esse grande time, contaremos com a brilhante participação da jornalista Priscila Brandão. Tenham todos, então, um grande debate e até breve. Boa tarde, senhoras e senhores. O tema, primeiro um abraço à Priscila, um abraço ao Samuel, um abraço ao Edeon, um abraço ao meu querido amigo Miguel de Souza, um abraço para Rondônia e um abraço para a Amazônia. A Amazônia dispõe de uma infraestrutura natural, usada há séculos, que é o rio. A Amazônia dispõe de aproximadamente 20 mil milhas navegáveis. Esse, pelo menos, é o trecho que é coberto e patrulhado pela Marinha do Brasil. Nós tivemos, ainda no século XVII, a grande aventura de Pedro Teixeira, que saindo de Cametá, ali perto de Belém, chegou a Quito, dirigindo uma delegação de 1.500 índios armados para consolidar a presença portuguesa. Então, o rio é o caminho natural da Amazônia e o porto é a logística e a infraestrutura natural da Amazônia. Mas, além disso, evidentemente, nós podemos acrescentar a malha rodoviária, que, embora ainda precária, mas está em construção. Recentemente foi entregue, depois de muitos anos, a rodovia Cuiabá-Santarém. Nós temos as perimetrais, nós já temos rodovias ligando Manaus a Boa Vista, em Roraima. Nós temos a Porto Velho, Manaus, num processo ainda que precisa quase que de reconstrução, que enfrenta bloqueios da área ambiental, que exige um segundo licenciamento para uma rodovia que foi construída há mais de 40 anos. Mas isso só acontece na Amazônia, tá certo? Eu vi isso quando era deputado, de se exigir para conserto de rodovia um licenciamento apenas na Amazônia, exigência que não era feita no resto do Brasil. Nós tivemos o sonho do grande Euclides da Cunha, que no começo do século XX também propunha uma malha ferroviária na Amazônia. Inclusive chegou a entregar o projeto de uma ferrovia que ligaria Rio Branco, no Acre, a Cruzeiro do Sul, e dali nós teríamos o caminho natural para o Pacífico. Aliás, eu creio que essa é a marcha natural do Brasil. A marcha natural do Brasil, o corredor natural do Brasil, é ligar o Atlântico e a Amazônia ao Pacífico. E esse é o caminho natural, não só por hidrovias, por rodovias, mas também por ferrovias. Enquanto os que querem bloquear o desenvolvimento do Brasil e da Amazônia propõem aquele corredor AAA, que é o corredor que seria os Andes, a Amazônia e o Atlântico, o nosso corredor, o corredor do desenvolvimento, o corredor da integração,
o corredor do futuro, o corredor da marcha, da quarta marcha do Brasil para o oeste, né, do Atlântico para a Amazônia e da Amazônia para o Pacífico. É esse o nosso futuro. É nisso que nós devemos apostar. Mas uma outra área da infraestrutura que apresenta também grave deficiência na Amazônia, que precisa de solução criativa, de investimentos, é a infovia. Nós temos na Amazônia o maior déficit, a maior deficiência de infovias no Brasil. Quando eu passei pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e depois pelo Ministério da Defesa, nós tínhamos um projeto que era o de usar a via fluvial para fazer essa infovia. Seriam as infovias fluviais, usando o leito dos rios, naturalmente, para fazer o cabeamento. O leito do rio na Amazônia é a via que dá acesso às comunidades, às cidades, desde metrópoles como Manaus, na margem do Rio Negro, ou Macapá, ou Porto Velho, do Rio Madeira, o Rio Branco. Ou seja, essas cidades, todas elas, e as outras comunidades são acessíveis por rio. Então, nós usaríamos o rio para as infovias, porque quando fizemos a Copa do Mundo em Manaus, uma das dificuldades era exatamente a de dotar para a imprensa internacional, para os turistas e para a própria cidade a comunicação atual, a internet, que é uma aspiração de toda a sociedade. Quando eu inaugurei uma torre de observação atmosférica lá a 140 quilômetros de Manaus, eu me lembro que a grande alegria das comunidades indígenas era porque passaram a ter acesso à internet exatamente a partir da presença dessa torre, dessa infraestrutura. Então, nós precisamos dotar a Amazônia de integrar essa infraestrutura, porque nós temos uma razoável rede de aeroportos que foi construída durante a Segunda Guerra Mundial. A Amazônia, principalmente o Amazonas e Rondônia, foram responsáveis por produzir 90% de toda a borracha consumida pelos aliados durante a Segunda Guerra. Nós perdemos, durante essa batalha, mais de 25 mil soldados, heróis, que deviam ser reconhecidos plenamente pelas nossas Forças Armadas como combatentes, porque morreram numa frente de batalha que era a produção da borracha para os aliados, para a Força Aérea, para a Marinha e para o Exército de todos os aliados na luta contra o nazismo na Segunda Guerra. E nós construímos essa rede de aeroportos na Amazônia. Nós temos esses portos, nós temos ainda uma base rodoviária, ainda precária, e nós precisamos construir as infovias, porque essa infraestrutura, além da energia, que é outro capítulo importante da nossa infraestrutura, a energia, ou seja, sem a energia, a Amazônia não tem caminho para o desenvolvimento. E nós construímos algumas grandes hidrelétricas, mas perdemos muito pelas concessões que fomos obrigados. E os governos fizeram ao meio ambiente, principalmente a pressão dessas ONGs. No caso, por exemplo, de Santo Antônio e Jirau, eu lembro que era ministro, esse projeto não era apenas um projeto de energia, ele era também um projeto de infraestrutura de transporte. Ele poderia oferecer com as reclusas quase 1.000 milhas navegáveis, integrando o estado de Rondônia com a Bolívia. Nós teríamos, eu ouvi do ministro da Agricultura na época, 100 mil hectares irrigáveis se tivéssemos os lagos das duas grandes hidrelétricas. Nós fizemos Belo Monte a fio d'água, com um desperdício de todas as potencialidades, não apenas de energia, mas as outras potencialidades de infraestrutura que a água pode oferecer, porque a água não gera apenas energia. Aqui em São Paulo,
a grande hidrovia do Rio Tietê só é possível por causa das eclusas. Então, nós temos no Rio Tietê as usinas de energia, nós temos a infraestrutura de transporte, que é a Tietê-Paraná, nós temos a infraestrutura para a irrigação e nós temos o turismo. E isso tudo, em parte, na Amazônia, nós perdemos. Mas a Amazônia também pode oferecer pequenas centrais elétricas em algumas comunidades que não são acessíveis nem por rio e nem por rodovia, como é o caso de Tiriós, por exemplo, que é uma base que tem lá na fronteira com o Suriname, que tem comunidades indígenas, tem a aeronáutica, tem o exército, tem uma base do CIVAM, de vigilância da Amazônia, e ali nós temos que levar o diesel para gerar energia, porque o IBAMA proibiu, bloqueou a construção de uma pequena central elétrica que podia oferecer energia para aquela comunidade. Então, nós temos que integrar essa infraestrutura. Nós temos que integrar essa logística. Por quê? Porque há uma batalha na Amazônia. Aqueles que querem bloquear o desenvolvimento da Amazônia raciocinam da seguinte forma: não precisa impedir que a Amazônia tenha desenvolvimento econômico. Se você bloquear a infraestrutura, você bloqueou o desenvolvimento. Se você não tiver logística, você não tem como ter indústria, você não tem como ter agricultura, você não tem como ter pecuária, você não tem como você entregar aquilo que você produz. Se você não tem hidrovia, rodovia, ferrovia, aeroporto, porto, se você não tem energia, você não tem como desenvolver. Então, você nem precisa impedir o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Você basta bloquear a infraestrutura e a logística. Isso é o que levou a essa batalha das ONGs, centenas de ONGs, chegaram a se reunir 500 numa cidade do Mato Grosso para bloquear a Cuiabá-Santarém. Usando, inclusive, o argumento de que a rodovia levaria ao desmatamento. Não, eu dizia o contrário. A rodovia, a ferrovia, leva à fiscalização, leva à presença do Estado, como a legalização, a regularização fundiária. Ou seja, é o Estado se aproximando, a presença do Estado que protege o meio ambiente, é o desenvolvimento que protege o meio ambiente. Mas se você tem outro raciocínio, se a sua lógica é desantropizar, se a sua lógica é impedir o desenvolvimento, você começa por impedir o desenvolvimento da infraestrutura e da logística, porque aí você bloqueia qualquer processo de desenvolvimento na Amazônia. E o outro aspecto é esse, da elevação do padrão de infraestrutura com a internet, com a infovia. Hoje, naturalmente, todos nós sabemos que sem infovia você não consegue processar as iniciativas da atividade econômica em qualquer lugar. Se você vai aqui numa cidade como São Paulo, que é a cidade mais rica do país, mas também com muita pobreza, você tem que ter a infovia presente, ou seja, a internet na Berrine, que é onde está o centro financeiro e de serviços, mas você também vai ter na favela de Heliópolis, para o pequeno negócio que acontece por lá. Então, nós hoje precisamos ter a internet, a inteligência artificial em toda a atividade econômica, não só na indústria, nos serviços, na agricultura. Você tem a agricultura de precisão, tudo isso hoje é movido à inteligência artificial e movido também à alta tecnologia que nós precisamos dotar a Amazônia dos meios para poder acessar. No entanto, essa batalha
torna-se crucial e difícil porque a Amazônia entrou definitivamente na agenda do Brasil e na agenda do planeta. E é um debate baseado em muita desinformação, em muito preconceito, gente que não faz a mínima ideia do que é a Amazônia, que não sabe nem localizá-la no mapa, uma ONG que tem uma sede em Amsterdã e um escritório em São Paulo, que não conhece a Amazônia, que não tem um especialista em Amazônia, acha que pode decidir, mais do que decidir, opinar sobre qual deve ser o futuro e o destino da Amazônia. A imprensa do Sul e do Sudeste, eu acompanho toda ela, o Jornal Valor Econômico, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, tudo com alta desinformação. E quando querem uma opinião sobre a Amazônia, eles não vão pedir essa opinião para um especialista, não vão na Universidade de Porto Velho, não vão no Sebrae, não vão em quem conhece a Amazônia por experiência própria, não vão no Instituto Guilde, no Museu Paraense, não vão no INPA, não. Quando eles querem uma opinião sobre a Amazônia, eles procuram uma ONG aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou muitas vezes uma que tem sede nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, e essas pessoas querem decidir sobre a Amazônia. Jornalista que já morou em Paris, morou em Nova York, fez trilha no Laos e no Camboja, andou pela estrada de Santiago, mas nunca pisou na Amazônia, mas acha que tem conhecimento e autoridade para decidir sobre o que deve acontecer na Amazônia. Então, é muita desinformação, muito preconceito, desconhecimento histórico, e que nós, que conhecemos, os que vivem na Amazônia, os que representam, os que pesquisam e investigam, nós temos que fazer um grande esforço para explicar a Amazônia. Não é ficar na defensiva, nem também justificar, não, porque o europeu desmatou, o europeu poluiu, o europeu... Olha, isso aí parece que é um argumento para a gente fazer a mesma coisa que eles fizeram. Nós não vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram, porque não fizemos até agora. Nós protegemos, nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos, na época das chuvas, mais de 300 mil quilômetros quadrados de água doce aí nessa região. Isso é mais do que a área do estado de São Paulo e de muito país europeu. Nós temos esse patrimônio, porque tivemos a mentalidade de preservar, de proteger, e é essa mentalidade que nós precisamos explicar, certo? Que herdamos dos nossos antepassados, dos portugueses. No século XVIII, a gente tinha um juiz, imagine, a gente tinha um juiz que se chamava Juiz das Matas, era um juiz para proteger as matas do Brasil. Então, nós temos aí esse patrimônio na Amazônia, mas nós precisamos, primeiro, dizer o seguinte: por que nós precisamos de infraestrutura e de logística na Amazônia? Por 4 razões. A primeira razão, porque esse é um mecanismo de estabelecimento da soberania do Brasil sobre a região. Nós não vamos negociar a soberania do Brasil sobre a Amazônia, nem relativizá-la. Tá certo? Nós não queremos mandar nos países dos outros, nós não queremos internacionalizar a Sibéria, nem a Califórnia e nem a Guiana Francesa, então também não vamos aceitar discutir a soberania brasileira sobre a Amazônia. Segundo, nós não vamos aceitar relativizar o direito da população da Amazônia ao desenvolvimento. Nós temos que assegurar aos 25 milhões de brasileiros que vivem em todos os estados da região da Amazônia, ou do norte do Brasil, o pleno direito ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento da sua indústria, do seu setor de serviços, da sua agricultura, da sua pecuária. Esse direito também não está em debate. Nós não vamos reprimarizar a nossa agricultura, nós não vamos voltar ao período do Neolítico, da coleta e da caça. Não, nossa população tem direito ao desenvolvimento na Amazônia. Isso não está em debate. Terceiro lugar,
Nós vamos proteger a população indígena, tirá-la da tutela das ONGs, que querem transformar os índios em agentes da divisão e da fragmentação do Brasil, da nação brasileira. Nós não vamos aceitar isso e vamos, então, cobrir essa omissão do Estado para proteger as nossas populações indígenas. E, em quarto lugar, nós vamos assegurar a proteção do meio ambiente, a área que for para ser protegida, nós vamos proteger como protegemos até hoje. Se nós, no estado do Amazonas, que é o maior da região, nós não chegamos a usar nem 3% do território, tudo que nós temos no estado do Amazonas, entre agricultura, pecuária, infraestrutura, logística, cidades, tudo isso está em menos de 3% do território. O resto é tudo área protegida, área de vegetação nativa, e isso nós vamos assegurar. Agora, para desenvolver plenamente as áreas que podem e devem ser desenvolvidas, nós vamos precisar de infraestrutura. Então, nós não podemos admitir abrir, vejam só, que coisa escandalosa. Eu abro uma matéria aqui naquele portal de notícias da Folha de São Paulo, chamado UOL, e vejo lá uma manchete. Rodovia na Amazônia ameaça o meio ambiente. Aí eu vou ver qual é a rodovia. A rodovia que ameaça o meio ambiente é a Porto Velho, Manaus. Aí eu digo, então, o jornalista deve ter descido em Porto Velho ou em Manaus, entrevistado gente, feito uma investigação e chegou a essa conclusão. Não. O jornalista fez a matéria, vejam bem, de uma cidade europeia, um balneário, lá na Eslovênia, cujo nome até esqueço. Não é uma cidade muito conhecida. Eu sei que é um balneário. Ele estava lá e fez a matéria. E quem é que ele consulta para fazer a matéria? Uma professora de uma universidade alemã, outra de uma universidade inglesa e outra de uma terceira universidade. A única coisa que ele cita de passagem é uma carta de um pesquisador do INPA, que eu também não sei onde é que andava, mas a partir daí a pessoa escreve uma matéria da Europa defendendo a interdição, que não pode haver essa rodovia, mas é uma rodovia que foi construída há 40 anos, que ela tem que ser corrigida, repavimentada, consertada, como se faz usualmente em todas as rodovias aqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Agora, o que é que fizeram? Uma medida provisória que dizia o seguinte: não é preciso licenciamento para consertar a rodovia, a não ser na Amazônia. Eu dizia, mas é um escândalo que exatamente a região mais carente de infraestrutura seja a exceção. Deveria ser exatamente o contrário. Mas há, aqui no Sul e no Sudeste, um tratamento discriminatório, preconceituoso. A Amazônia é tratada como se fosse uma colônia do Brasil, como se fosse um protetorado de segunda classe do Brasil. Isso é algo inaceitável. Isso é fruto da ignorância, do desconhecimento. E acho que isso é uma coisa poderosa, porque conta com influência na mídia, nas universidades. Nós não queremos adotar uma política de isolamento para a Amazônia. Pelo contrário, quando eu fui ministro, que recebia delegações estrangeiras, como recebi delegações da área de ciência e tecnologia da Alemanha, eu digo, querem conhecer a Amazônia? Nós vamos. Levo, mostro, vocês têm que conhecer, têm que ver. Agora tem que respeitar. Você não pode julgar e principalmente decidir sobre 2/3 do território brasileiro sem conhecer, como acontece agora, uma campanha aqui contra a regularização fundiária. Não sabem nem o que significa. A regularização fundiária, eu digo, pessoal, a regularização fundiária é de quem quer ser fiscalizado, é de quem quer viver à luz do dia. O grileiro não quer a regularização de nada, ele quer a clandestinidade.
Ah, não, mas também não pode haver mineração na Amazônia. O presidente Temer tentou regulamentar, quase caiu um pedaço do mundo. Trouxeram a Gisele Bündchen, a Globo fez matéria. Eu digo, mas o Brasil vai abrir mão de fazer mineração em 2/3 do seu território? Já está na Constituição, no artigo 176, no artigo 231, a previsão de fazer mineração na Amazônia, em área indígena, em área de fronteira. Senão nós vamos ficar como? Como a reserva Roosevelt, aí em Espigão do Oeste, só os contrabandistas, só a mineração de diamantes, bilhões de reais em diamantes, sem gerar um benefício para a cidade, nem para os índios, nem para o Estado, não se paga um imposto, não se gera divisas. Tem país vizinho do Brasil que é o maior produtor de ouro sem ter uma mina de ouro. Tudo contrabandeado do Brasil. Não, isso é inaceitável. Então, eu acho que a fronteira mineral da Amazônia tem que ser organizada, protegendo o meio ambiente, respeitando as comunidades, mas gerando tributos para o município, para o Estado, para as comunidades locais, com fiscalização do Estado sobre a questão ambiental. Mas isso você tem que travar uma luta, porque é uma incompreensão muito grande. Então, minhas amigas e meus amigos, a luta por dotar a Amazônia de infraestrutura e de logística é uma batalha de ideias, um grande esforço que precisa ser feito aí na região e no resto do Brasil, porque não é apenas o interesse dos amazônidas, dos produtores locais, da população local, é o interesse do Brasil. A Amazônia é uma parte decisiva, muito importante do Brasil, para ser deixada apenas à sua própria sorte. Precisa do nosso apoio, precisa do nosso acompanhamento, precisa da nossa solidariedade nas suas aspirações ao desenvolvimento total, econômico, social, elevação do padrão de vida, de saúde, de educação. Não podemos ter na Amazônia a maior taxa de mortalidade infantil, o maior índice de doenças infecciosas, a menor perspectiva de vida, de longevidade, não podemos. Ou seja, nós precisamos elevar o padrão de vida da população e só é possível com desenvolvimento. E o desenvolvimento só é possível com infraestrutura. Eu digo para os estudantes, você faz um curso de engenharia no Acre, em Porto Velho, em Manaus, em Boa Vista, em Macapá, para depois você ter que sair do estado para procurar um emprego, porque a engenharia é uma... Falando da área de engenharia, o emprego só surge de um projeto de desenvolvimento, em todos os sentidos, de desenvolvimento econômico, social, de infraestrutura. Então, não há perspectiva de infraestrutura de desenvolvimento para a Amazônia sem o desenvolvimento da infraestrutura. É isso que nós precisamos propor e, para isso, vocês contam com o meu entusiasmo e com o meu apoio. E parabéns por essa iniciativa de hoje. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. É sempre uma satisfação especial escutar o ministro Aldo, né, nos trazendo e nos brindando aí com as suas palavras, né? Apesar da gente não ter sido anunciado antecipadamente, o Ministério da Infraestrutura, que fez questão de se fazer presente nesse evento, né? O ministro Tarcísio pediu que eu viesse e apresentasse também, representasse ele nesse evento como um apaixonado pela Amazônia que ele é, né, como um profundo conhecedor da Amazônia que ele também é. Já tive a oportunidade também de conhecer bem aí a região, desde Rio Branco, estirando o Equador, algumas regiões, e também sou um apaixonado pela Amazônia. Eu acho que um ponto importantíssimo que foi trazido aqui é a questão da narrativa. Nós vivemos, quando se fala em Amazônia, uma guerra de narrativas. É isso que a gente tem enfrentado e por isso tem sofrido tanto. Então, para iniciar a minha apresentação no dia de hoje e trazer para vocês o que nós temos pensado, né, e projetado para toda a região aqui no Ministério da Infraestrutura,
eu faço questão de começar mostrando para vocês o vídeo que nós mostramos em todos os roadshows que fazemos pelo mundo. Quando a gente vai falar da nossa carteiras no Brasil, eu tive a oportunidade de acompanhar o ministro em algumas dessas viagens internacionais. A gente começa apresentando o Brasil, como ele precisa ser enxergado e a responsabilidade que nós temos com as questões ambientais. Então, por isso eu vou pedir que a gente veja esse vídeo bastante curto agora, que é assim que a gente tem vendido o Brasil, assim que a gente tem procurado mudar a narrativa. Por favor, podemos soltar o vídeo. Today, when we look at Brazil, we see a country with a vision. Vision to take action, innovate, develop. A country that is undergoing transformation in its infrastructure, and it has never been as prepared as it is now to attract partnerships. We have the world's largest concession program that will attract more than $50 billion in assets. 16,000 kilometers of highways will be granted in the coming years, 6,000 kilometers more than in all of Brazil's history. We also created the largest railway program in the last 100 years, and we are breaking records in ports and airport concessions. A project with a multimodal, modern, and pro-business vision. And of course, sustainable. But how do we bring development and sustainability together? With a vision that unites growth and environmental balance. We bet on more economical and less polluting transport, such as cabotage and railways. The Ferrogrão grain rail is strategic for Brazilian agribusiness exports. It is estimated to reduce up to 1 million cubic meters of CO2 per year. The North-South Railway, a national integration project, is already planting more than 4 million native seedlings. On the highways, there's monitoring technology and structures for wildlife to cross, as well as the use of environmentally friendly asphalt with rubber that better resists thermal variation. On the waterways, such as the Madeira River, we bring environmental education to the communities, showing them the importance of the correct disposal of their waste. And we offer constant environmental monitoring at ports to reduce impacts, increase efficiency, and to take care of the local wildlife. The airports are following the same path, practicing sustainable techniques, where hawks help fend off other birds and prevent accident, also receiving international recognition for the reduction of polluting gases and the use of renewable energy. Today, when we look at Brazil, we see a country of the future, a country that looks to the future and takes care of what's ours. Now, the nation that most preserves the native vegetation and the environment on the planet also guarantees, through environmental management seals and sustainability certificates, that economic development, investment attraction, and sustainability always go hand in hand. Come join the world's largest concession program and build a sustainable infrastructure with us by river, roads, air, and sea. Bem, tem sido esse o discurso que nós temos procurado apresentar, né? Um discurso realista, um discurso que traz a verdade para o que se planeja para o país e que se planeja para a infraestrutura brasileira. Há uma frase que o ministro Aldo trouxe para a gente que eu gostaria de iniciar minha apresentação a partir dela, né? Ele nos disse que se você bloquear a infraestrutura, você bloqueia o desenvolvimento. Esse é o sentimento que nós temos e é exatamente isso que a gente percebe. Eu até vou um pouco além e digo mais. Se você bloquear a infraestrutura e o desenvolvimento, você bloqueia inclusive a preservação. Onde há mais desmatamento, onde há mais atentado contra a natureza, na verdade são nas regiões que mais estão à deriva e são subdesenvolvidas. Então o que a gente precisa entender e mudar o discurso é que não é esquecer para preservar, é desenvolver para preservar. E é isso que a gente tem buscado aqui no Ministério da Infraestrutura, entendendo que levando melhorias de infraestrutura, a gente desenvolve a região e com isso a gente pode preservar mais e melhor, né? Dito isso, eu gostaria, se o pessoal puder colocar a apresentação para a gente poder fazer o início aqui da minha fala. Ok, obrigado.
Vamos lá. Pode passar. A primeira reflexão que a gente traz dentro dessa discussão de desenvolvimento e infraestrutura é isso, né? O desenvolvimento da infraestrutura é o desenvolvimento de PIB, é gerador de emprego, é gerador de renda. Esses cenários que a gente apresenta aí, projetados pelo Ministério da Economia, ainda vão ser naturalmente revisados ali, especialmente nesse gráfico que trata do PIB, em razão dos efeitos do Covid, mas bem representam o quanto um choque de infraestrutura, de desenvolvimento da infraestrutura, é capaz de transformar o país. Né? Nesse primeiro gráfico que a gente fala em total de empregos aí projetados até então, até 2040, a gente tinha um cenário de desenvolvimento e geração de empregos, né, sem um choque de desenvolvimento da infraestrutura. O gráfico ao lado, né, que fala por si só, a gente, né, quase que decuplica os valores. Nós temos então o que pode ser feito se houver a possibilidade, a capacidade da gente desenvolver realmente a infraestrutura do país. Embaixo também, ali, quando a gente mostra o PIB, nós estamos mostrando o quanto o PIB pode se desenvolver. Há estudos que indicam que cada dólar investido em infraestrutura traz de volta na economia de 3 a 5 dólares. Por isso a gente tem falado e enfatizado tanto quanto é importante desenvolver, é importante investir em infraestrutura. É investindo em infraestrutura que você, então, tem a capacidade de gerar emprego, gerar renda, e num processo de retomada especialmente importante que teremos aqui em breve, em razão, né, dos efeitos que estamos a viver nesse momento. Próximo, por favor. Esse é um gráfico que a gente gosta de mostrar também quando vai apresentar isso pelo mundo afora, porque eu acho que demonstra o potencial de atração de investimentos no país, né? Essa ilustração separa e estabelece, classifica países pelo mundo. No primeiro diagrama que nós temos aqui à direita, nós temos países que a população é superior a 150 milhões de habitantes. E listamos os países onde temos, então, mercado consumidor. Né, acima de 150 milhões de habitantes, nós temos um grande mercado interno capaz de consumir as riquezas, e o Brasil é o quinto desses países. No diagrama da parte de baixo, nós temos países que têm um PIB nominal maior que $1 trilhão, né? O Brasil, aí, como oitava, nona economia do mundo, tem um PIB muito superior a isso, então tem capacidade de geração maior também de riquezas. E ao lado esquerdo nós temos países que têm uma extensão superior a 5 milhões de quilômetros, né? Todos os países do mundo que têm uma extensão grande territorial que permite então maior capacidade de produção, seja agrícola, seja industrial, né, seja da pecuária. E o que é mais interessante desse gráfico, que a gente sempre gosta de chamar a atenção, é que 4 países apenas têm, ao mesmo tempo, mais que 5 milhões de quilômetros, um PIB superior a $1 trilhão e uma população superior a 150 milhões de habitantes. São Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Não faz sentido, matematicamente falando, que nós estejamos a viver o que nós temos. E o mundo tem olhado isso, né? Então a nossa capacidade, a nossa confiança da atração de investimentos vem muito olhando para o gigante adormecido que de fato somos. A próxima, por favor. Pelo que eu tenho dito, então, a necessidade do desenvolvimento de infraestrutura ela é fundamental para a gente poder aproveitar essa potencialidade do que nós temos, né? E aí aqui é importante que se distinga que assim, só existem dois mecanismos, duas formas de que a gente pode prover e desenvolver a infraestrutura. Manter o que já existe e aumentar o que não existe. Acho que é até usual dizer o quanto nós temos um déficit de infraestrutura no país, né? Nós investimos muito pouco em infra. Para que a gente possa fazer isso, só existem 2 caminhos possíveis. Um caminho é o caminho das parcerias, onde nós chamamos a iniciativa privada, apresentamos projetos à iniciativa privada que garantam uma rentabilidade adequada, mas garantam, por outro lado, o desenvolvimento daquelas rodovias, daqueles portos, daqueles aeroportos, daquelas ferrovias que o Estado não tem dinheiro para fazer e que podem ser exploradas pela iniciativa privada nesse regime de parceria prestando serviços de natureza pública. E esse é o universo das parcerias. E nós temos o universo das obras públicas, quando o próprio Estado, em mecanismos que às vezes não geram atratividade econômica, mas que são suficientes para bem induzir o desenvolvimento, né, coloca recursos públicos, traz orçamento geral da União, aqui no nosso caso do governo federal, e contempla então algumas dessas obras, né.
Especificamente, a carteira que eu toco aqui no Ministério, que eu tenho a alegria de responder, é a área de parcerias. Então, aqui, o departamento que eu trabalho no Ministério é o órgão responsável pelo desenvolvimento das parcerias em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Por favor. A próxima também. Vamos lá. Para falar então do nosso projeto de parcerias e o que nós vamos fazer nos próximos anos, eu vou trazer aqui um enfoque naturalmente especial na região norte, na região amazônica, no que nós temos feito. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mostrar é o que já foi feito. Eu acho que os números falam por si só, esses números revelam o quanto uma gestão técnica no âmbito desse ministério é capaz de entregar, né? Eu acho que é desnecessário falar o quanto o ministro Tarcísio é um ministro técnico, profundo conhecedor de todas as matérias e de todos os projetos que nós temos aqui, e nós temos revertido isso, infelizmente, em resultados, né? Aqui, apenas para que se mostre, nós temos até agora, desde que iniciamos aqui em 2019, 31 ativos que já foram leiloados, né? 19 bi em investimentos garantidos, 8 bi pagos em outorga e 371 mil empregos gerados, né? Tantos em aeroportos, no que a gente fez ali na 5ª rodada de aeroportos, quanto em portos, algumas vitórias importantes em portos, as ferrovias que nós fizemos especificamente chama a atenção aqui das renovações, tanto da Malha Paulista, como mais recentemente da Estrada de Ferro Carajás e da Vitória Minas, além da concessão da rodovia Norte-Sul, das concessões de rodovias que já temos feito e temos também projetos aqui para a região norte do país, que daqui a pouco eu vou falar. Então isso aqui muito nos orgulha e nos impulsiona a entender que induzir, como eu falava, o desenvolvimento é investir em infraestrutura. Próximo, por favor. Aqui é importante que se diga também que o processo de estruturação de um projeto de parcerias, ele envolve etapas, isso não se faz do dia para a noite, né? É um processo que gera em torno de 24 meses, a partir do momento que você define a carteira, define os projetos, até o momento que você consegue fazer o leilão daqueles projetos e a assinatura do contrato. Eu não vou me deter muito para poder mostrar um pouco mais os projetos, mas apenas para que se saiba, você tem 6 fases. Uma fase em que você contrata os estudos e desenvolve os estudos relativos àquela rodovia, ou aquele porto, ou aquele aeroporto que você está chamando a parceria privada para atuar de maneira conjunta. Você tem uma fase de audiência pública, onde se escuta a sociedade, se colhe as impressões, aquilo que não foi identificado pelo estudo, você vai escutar a população local para poder discutir realmente se aquilo atende, se aquelas expectativas atendem os anseios da sociedade e as necessidades daquela região. Dito isso e encerrada toda essa fase, você passa por uma fase em que há uma necessidade de aprovação desses estudos pelo órgão de contas, né? O Tribunal de Contas é o órgão aqui no âmbito do governo federal que faz essas análises. Após essa manifestação do Tribunal de Contas, né, que há um prazo estimado legal, mas muitas vezes esse prazo acaba sendo estendido por questões que o tribunal precisa encampar em razão da natureza dos projetos. Ajustes no edital, publicação do edital e a realização do leilão, tá? Então é um projeto que leva algum tempo, motivo pelo qual a gente está pensando antes. Se eu quero garantir investimentos até 2022, eu tenho que estar fazendo esses estudos agora. E aí é disso que eu venho falar, mostrando o que já está em andamento dos estudos para a região norte, né? Ressaltando que, inclusive, durante todo esse período que nós vivemos agora de pandemia, não houve nenhuma espécie de prejuízo aos cronogramas. Todos esses projetos com muito detalhe, com muita atenção, passo a passo. Eu tenho cronogramas intermediários de cada uma dessas etapas aqui, para saber se vai atrasar, se teve algum atraso no estudo, se o atraso no estudo pode ser compensado de alguma maneira na audiência pública, de modo que a gente possa ter um gerenciamento muito bem feito de todos esses projetos e garantir de que eles aconteçam. Não é um projeto que basta você querer fazer uma concessão e ela naturalmente se faz, né? E isso é necessário, porque se você não estrutura bem, você não licita bem, você não contrata bem e depois você não executa bem. E é isso que a gente tem trabalhado bastante aqui. Então, isso apenas para dar uma visão geral de como é o processo, eu passo a falar de alguns projetos específicos que nós temos aqui, por favor. Com relação aos aeroportos, né, eu queria começar destacando que na próxima rodada de aeroportos que nós vamos fazer a concessão, a 6ª rodada, nós temos muitos aeroportos aqui na região norte, tá? Um bloco específico é esse bloco que eu de destacar aí. Nós temos aeroporto de Boa Vista, de Tefé, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro, Sul e Tinga.
todos esses aeroportos vão gerar aí em torno de um CAPEX de 1,4 bi em investimentos para o desenvolvimento da malha dos aeroportos que já existem aí na região, com uma outorga prevista de 44 milhões e capazes de gerar até 33 mil empregos diretos. Pode colocar a próxima, por favor? Aqui tem um pouco do detalhamento das fases. Eu falava agora ali das fases em que esses projetos caminham. Nós já finalizamos a fase de estudos, nós já finalizamos a fase de audiência pública, esses projetos sob análise do TCU. A nossa perspectiva é de que o TCU, finalizando a análise, né, e dando o ok, a gente possa fazer o edital, soltar o edital e fazer o leilão no primeiro trimestre de 2021. Importante dizer que esses projetos aqui já estavam praticamente concluídos, mas houve uma necessidade em razão dos efeitos da pandemia. Próximo, por favor. Próximo também. Aqui a gente mostra toda a nossa carteira portuária para que se tenha uma ideia. Nós temos aqui 2 terminais que eu gostaria de destacar, que já vão a leilão muito em breve. Nós temos, então, P12, né, em Porto de Santana, no Amapá, que já também foi finalizada a audiência pública, estarão no TCU, importantíssimo para a região, porque é importante para o agro, porque gera a capacidade de maior exportação e de investimentos que permitam maior armazenamento e aumento da exportação aí, de granel sólido. A gente está falando aqui de soja. E o próximo também? E também um arrendamento de um terminal de granel líquido em Vila do Conde, tá? Que hoje está na fase de finalização dos estudos. A gente já segue para a audiência pública, os estudos já estão sendo finalizados, segue para a audiência pública, TCU, com perspectivas de publicação de leilão até 2021. Próximo. Na nossa carteira de rodovias, parcerias, pode passar o próximo, por favor. Quero chamar a atenção de 2 projetos especiais. O primeiro projeto, que está mais adiantado, que é o da BR-163, e também acho que é desnecessária a importância que esse projeto trouxe para o desenvolvimento da região nos últimos anos, né? O asfaltamento que a gente teve sendo concluído é acompanhado quase que semanalmente, mesmo aqui pelo ministro Tarcísio, de como estava cada etapa desse projeto, e que, uma vez concluído pelo governo como obra pública, agora tem capacidade de se garantir como uma concessão, se viabiliza como concessão. Esse projeto já está muito adiantado, os estudos foram finalizados, a audiência pública aconteceu, eles estão no TCU, já em processo de finalização do TCU. Nós temos notícias que ainda nesse mês de setembro devemos ter aí uma movimentação da definição da área técnica para que ele possa ser levado a plenário e que a gente possa fazer o edital, né, soltar o edital e ainda no ano de 2020 fazer o leilão no início do ano que vem. Um projeto diferente do que nós temos nos outros, é um projeto onde o critério de leilão, diferentemente do que a gente tem adotado para outros projetos, é de menor tarifa. Hoje, para outros leilões, a gente tem combinado tarifa e outorga por outros motivos para garantia da execução contratual. E é um projeto que também tem extensão, prazo menor, um projeto de apenas 10 anos, porque é o tempo que a gente coloca um próximo empreendimento importantíssimo e talvez mais transformador de toda a região, que é o projeto da Ferrogrão. Peço para passar para o próximo já. Aí nós temos a carteira de ferrovia. O próximo a gente vai mostrar um pouco do que é a Ferrogrão, né? Um dos projetos mais desafiadores aqui para todos nós, que é a ligação entre Sinop e Miritituba. Esse processo também hoje ele já concluiu a fase de audiência pública. Um projeto absolutamente verde. Quem fala em desmatamento precisa conhecer o que é o projeto da Ferrogrão, praticamente um né, que é capaz de evitar desmatamentos mesmo que seriam promovidos se você tentasse fazer o desenvolvimento de uma rodovia por conta do processo de enraizamento que acontece quando você tem uma rodovia, é diferente quando você dirige um destino em que, claro, você permite que você tenha um embarque e o desembarque na outra, daqueles insumos que precisam ser transportados e capaz de induzir também muito desenvolvimento para o arco norte do país, que é uma saída inteligente e necessária para toda essa produção que nós temos ali no Mato Grosso. Importante dizer aqui também que o projeto da Ferrogrão já está no Tribunal de Contas, nós já estamos discutindo com o Tribunal de Contas, é um projeto, como eu dizia, absolutamente, um projeto que já nasce com um selo, né, que
dado, né, otorgado por um organismo internacional chamado Climate Bonds Initiative, que reconhece que aquele projeto é capaz da emissão de debêntures, de green bonds, né, de títulos verdes que barateiam de alavancar recursos para esse projeto. Né? Esse projeto foi submetido a um organismo como esse, que diferentemente de outros organismos, como também bem falou o Aldo na fala anterior, são absolutamente tem um discurso absolutamente apartado da realidade do principal objetivo. Esse aqui é um projeto que já permite, inclusive, o desenvolvimento dessa natureza. Próximo, por favor. Dito isso, né, das parcerias, faltou falar uma parceria que é importantíssima, se eu não falar aqui, eu acho que o Miguel daqui a pouco me puxa a orelha lá de rodovias, mas que já está encarteirado também, que é o projeto da 364, tá? Uma extensão de 800 quilômetros ligando saindo de Comodoro. O projeto já está em fase de estudos, os estudos já foram contratados, estão sendo desenvolvidos pelo BNDES e, por determinação do ministro, serão priorizados para que possam ser feitos edital e leilão até o limite de 2022. Trazendo só algumas notícias a respeito de obras públicas, então, pode passar já em seguida para o próximo, pode passar mais um. Esses são projetos que não são projetos de menor importância, mas muitas vezes eles não são viabilizados economicamente para que você conceda para a iniciativa privada. Se você concedesse apenas aqui para a iniciativa privada, ele não faria sentido, não teria sentido econômico, você não teria capacidade de exploração e de execução dessas atividades. E todos eles, e é preciso dizer isso, todos esses projetos foram priorizados a partir da capacidade de geração de transformação. Os projetos, a gente teve um trabalho muito grande planejamento no Ministério, em que se pudesse identificar como o recurso é muito limitado para obras públicas, o cobertor é absolutamente curto, né? Necessariamente, em alguns desses, a gente vai ter uma necessidade, né, de complementação orçamentária. A gente elencou aquilo que era o mais fundamental para destravar e para desenvolver. Daí a gente elenca alguns aqui em obras rodoviárias públicas. Eu gostaria de chamar a atenção especialmente da BR-319, quem acompanhou ontem teve live do ministro aqui falando desse projeto especificamente, né? Hoje eu tenho a alegria de trazer para vocês que o leilão aconteceu, né, o processo seletivo aconteceu, o pregão aconteceu lá pelo DENIT, tivemos propostas válidas dentro do valor esperado, né? O que segue agora, então, é a fase da averiguação da documentação que foi apresentada para que possa muito em breve assinar esse contrato e garantir então o desenvolvimento do lote C, tá? Então, a notícia que eu trago aqui em primeira mão para vocês, recebi o resultado há pouco de que o leilão, a licitação realmente foi um sucesso, estamos aguardando só agora a análise da documentação, tá? Então, esse é o último que eu colocava ali. Algumas outras medidas importantes, como a BR-230, a construção de Marabá até Altamira, destaco também aqui a BR-153 com a construção de uma ponte importantíssima em Xambioá, sobre o rio Araguaia, entre vários outros que geram mais de 100 mil empregos para a região e garantem 2,5 bi de investimentos. Próximo, por favor. Em portos, é desnecessário falar, né, o quanto já há um privilégio de infraestrutura por meio dos rios navegáveis nessa região, e aí eu peço até para mostrar o próximo, para mostrar como nós estamos concentrando esforços aqui em empreendimentos aquaviários, no desenvolvimento de IPs que garantem a circulação de pessoas e mercadorias em toda essa região. Você tem desde o IP4 de Manicoré, Oriximiná, Santo Antônio do Içá, Anori, Silvê, São Raimundo, Barcelos, né, no próprio Belém e Mesqueiro, né, que nós estamos prevendo aqui para o desenvolvimento desse modo de transporte dessa região, 2 bilhões de reais e uma capacitação de empregos de 18 mil. E, ao mesmo tempo, fora isso, né, a amarração que nós temos aqui com relação a melhorias legais, né, eu acho que muita gente que acompanha o setor acompanhou a BR do Mar, nós estamos estudando uma BR do Rio agora, para tornar mais fácil, né, a navegabilidade nos rios e desburocratizar esse transporte que é tão importante para a região. Próximo, por favor. Mais uma. Pode mostrar mais uma. Na próxima, então, aqui eu só gostaria de mostrar alguns dos ativos em que nós vamos... retorna, por favor. Aí, mais uma só.
para os aeroportos que nós temos em desenvolvimento na região, né? Teremos investimentos pesados, tanto no aeroporto de Santarém, como no de Belém, de Cacoal, Oriximiná e Auereté, estirando o Equador, que, como eu falei, já tive a oportunidade de conhecer, garantindo aí como investimentos, né, públicos 157 milhões nesses aeroportos para o desenvolvimento da região e geração de mais de 7 mil empregos. A última. Isso tudo, né, como a gente tem dito, esses projetos sendo pensados, sendo concebidos desde a origem, né, de maneira verde, de maneira sustentável, com observância da ISO 14000, em contratos especialmente de portos e rodovias que trazem a obrigatoriedade de certificação ambiental, com medidas compensatórias e de mitigação de flora e de fauna, com compartilhamento de riscos adequados para evitar que você não tenha problemas de licenciamento que não sejam endereçáveis e com isso você comprometa-se projetos de certificação climática. Próximo, por favor. Então, de maneira bastante breve, né, e cumprindo aqui o nosso tempo, eu encerro, me coloco absolutamente à disposição de vocês, tá aí o meu e-mail, né, e seguimos aqui confiantes de que há muito a fazer, há muito a desenvolver, e desenvolver, como eu falei no início dessa abertura, é garantir a preservação. Nós queremos desenvolver para levar riqueza, para levar emprego, para levar renda, mas também para preservar. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer demais a presença dos nossos palestrantes. Primeiro, o senhor Aldo Rebelo, que deu essa aula de conhecimento que ele tem, por toda essa experiência que ele tem no assunto. E também ao senhor Fábio Rogério Carvalho, que a gente acabou não anunciando no iniciozinho, mas ele é diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias do Ministério da Infraestrutura, que também nos deu uma apresentação muito interessante, com números muito importantes e até um furo de reportagem, né? Eu que sou jornalista, isso sempre me agrada. E para a gente continuar agora o nosso painel, eu quero apresentar então os debatedores aqui do nosso painel de infraestrutura e logística da Amazônia, que são os senhores Miguel de Souza, que é engenheiro e ex-diretor de planejamento do DENIT, e o senhor Edeon Vaz, que é diretor executivo do movimento Pró-Logística de Mato Grosso. Como nós temos pouco tempo e muito assunto para falar, eu já quero jogar a bola para vocês dois, para que vocês façam os seus comentários e as suas perguntas. Eu vou começar, então, com o senhor Miguel, que eu sei que está interessadíssimo na 364, como o Fábio até mencionou. O que o senhor quer dizer sobre isso, senhor Miguel? Primeiramente, boa tarde a você, Priscila, ao meu amigo Aldo Rabelo, companheiro do parlamento, ao Fábio, representando aqui o nosso ministro, o ministro Tarcísio, e o grande baluarte aí do Arco Norte, nosso Edeon, da Prologística, que tem sido esse guerreiro pela infraestrutura desse grande potencial celeiro que é o Mato Grosso hoje, e que luta por todas as alternativas rodoviária, ferroviária, hidroviária, para bater o custo, né, Edeon? Eu, mais em especial, cumprimentar a fala do nosso companheiro Aldo Rabelo, onde ele faz aí ele historia aí desde a ocupação da Amazônia, e nós concordamos, Aldo. Eu quero dar o testemunho. Eu sou paraibano de origem, de nascimento. Cheguei em Rondônia em 80. Saí da Paraíba, fui de avião até Manaus. De Manaus a Porto Velho, eu peguei um ônibus e cheguei na rodovia BR-379, que era a melhor rodovia do país naquela época, que ela tinha sido inaugurada em 76. Tinha apenas 4 anos de rodovia. Uma bela rodovia. Cheguei lá no dia 22 de abril de 80. Ou seja, exatamente aí, nós estamos falando 40 anos atrás, nós tínhamos essa rodovia funcionando. E não tínhamos ainda 364 asfaltada. A gente que estava em Porto Velho, com uma cidade bem menor que Manaus, fim de semana, solteiro, fim de semana a gente ia passar o fim de semana em Manaus, pegava o carro na sexta-feira, né, rodava a noite toda, uma bela estrada, ficava lá o sábado, domingo, retornava para o trabalho na segunda. Então tivemos já essa estrada.
falar retomar a 319 é simplesmente recuperar, não é construção. Tivemos ela até o ano de 88, funcionando, trafegando Porto Velho e Manaus. Com o fechamento dela, nós separamos famílias, pai e filho que não pode mais ver os seus pais e família, porque não tem o tempo, não tem o dinheiro para ir de avião Porto Velho e Manaus, ou pegar um barco Porto Velho e Manaus, quando o rio cheio, dá 3 dias de ida e 5 de volta. Nessa época seca, que tem restrições de trafegar à noite, dá mais de 5 dias de ida e 8 de volta. Então veja a dificuldade das famílias até na comunicação, a falta que faz essa BR-319. Ela tem o interesse social, ela tem o interesse da integração nacional, é de segurança nacional, tá certo? E de desenvolvimento daquele povo. E além de a integração, o que fez Manaus, o que fez o povo do Amazonas, de Roraima, que não integra o sistema nacional rodoviário por rodovia, são as únicas 2 capitais que não têm o direito de se integrar hoje pelo modal rodoviário. E aí eu quero parabenizar aqui o ministro Tarcísio, e aí o Fábio, que traz esse furo de reportagem, onde hoje abriu a licitação de mais de 52 quilômetros, do quilômetro vindo de Manaus para cá, do 198 até o 250, porque nós temos até o 198 asfaltado, e ficando só sem asfalto o trecho do meio, porque de Humaitá a Porto Velho, 202 quilômetros, se encontra funcionando normalmente. Então é essa grande cruzada que o ministro nos convoca, Rondônia e Acre, de interesse da região, para continuar o asfaltamento do trecho do meio. Projeto de qualificação, como disse o Fábio, o Ministério tem feito obra no sul do país, estradas, podemos assim, dentro de parques, é uma obra altamente sustentável. A engenharia tem solução, sim. A questão de haver não reconstrução é um pouco mais ideológico. Nós precisamos retomar pela importância estratégica, social que representa a BR-319. Quero congratular com o Fábio, com o nosso ministro aqui, de trazer essa bela notícia. Quero congratular também, ainda há tempo, com o Sebrae, né? De trazer esse evento no meio. Parece que estava adivinhando que nós estaríamos no meio dessas queimadas todas, dessa grande discussão da Amazônia, e falar algo positivo, que é a infraestrutura e logística do país nesse momento. E dizer também que em Rondônia, quando eu cheguei, fiquei surpreso da nossa estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi construída lá em 1904, inaugurada em 12, tá certo? Nós tivemos aquela ferrovia trazendo a borracha, que foi um esforço tanto da Primeira Guerra como da Segunda, funcionou trazendo a borracha, a latex, a castanha, que funcionou até 76. E depois de uma hora, por um decreto presidencial, pelo assessor do ministro, disse que toda a ferrovia abaixo de 400 quilômetros era antieconômica, ela foi desativada. Então, tivemos lá na Amazônia uma ferrovia que foi pensada ainda lá por Dom Pedro II. Ela começou os seus projetos em 1886, né? E sua construção deu, através do Tratado de Petrópolis, inaugurado em 12, né? Que até hoje tem alguns trechos de recuperação turística. Então, a Amazônia já teve ferrovia, já teve integração. E como você colocou, foram os nordestinos, veio o gaúcho sulista, formar como soldado da borracha, no esforço de guerra, e que ficaram lá, que ocuparam a nossa Amazônia. Essa terra fantástica, que representa mais de 56% do território nacional, que tem hoje mais de 25 milhões de habitantes. Como engenheiro, fui chamado no slogan do governo de integrar, para nós não entregarmos para o estrangeiro essa região fantástica. E o estado de Rondônia, especialmente, na década de 60, Juscelino abriu a BR-364, que era 020, lá no ano de 1960, em 58, 60. Era o seu asfaltamento em 80. E aí em 70, com a leva dos brasileiros, trazida oficialmente, como você fala, pelo próprio governo, pelo governo federal, levado para aceitar ao longo da BR-364. Por isso que a gente chama espinha de peixe, mas foi projetada pelo próprio governo na sua ocupação. Daí foi o grande projeto de colonização do nosso INCRA, que foi sentar as primeiras famílias na década de 70, que é um estado hoje que tem mais de 80% da agricultura familiar. O estado tem mais de 100 mil propriedades voltadas para a pequena propriedade rural, que produz bem o café, o cacau,
que tem a piscicultura pujante, mas também lá tem a pecuária e tem campos naturais, já está se produzindo mais de 2 milhões de toneladas de grãos entre soja e milho. Portanto, a região amazônica hoje está ocupada, mas precisa da sua infraestrutura, como você colocou, com a infraestrutura para trazer o desenvolvimento e, consequentemente, trazer essa geração de emprego e renda, como coloca o FAO. E eu fico feliz de saber que o nosso governo federal traz os projetos da BR-364, a qualificada junto ao BNDES para a concessão até o final do mandato do presidente Bolsonaro. Esperamos que o nosso aeroporto, que está também qualificado, o aeroporto Porto Velho, o pacote da sexta rodada, possa acontecer. Mas, em especial, Fábio, gostaria aqui de deixar para você a preocupação da região, que é a dragagem da hidrovia do Madeira. Não só a dragagem, como a sinalização e o balizamento, para ter navegação com segurança o ano inteiro. Esse ano foi o ano que secou, nós chegamos calado, baixou muito, com restrições de navegação noturna. Precisamos, eu sei que o DENIT vem fazendo e aprendendo, é a primeira vez se draga o Madeira, tá certo? Já exportamos o ano passado mais de 10 milhões de toneladas pelo trocamento da hidrovia do Madeira Amazonas. Porto Velho hoje é um grande transbordo de trocamento, vem a soja do norte, noroeste do Mato Grosso, que traz para Rondônia, vem mais de 6 milhões de toneladas, a produção de Rondônia, a do Acre, né? Então hoje, já esse grande trocamento, precisamos efetivamente esse rio navegável transformado na hidrovia, com a sinalização, o balizamento, mas com a dragagem a tempo e a hora. Aprendemos muito, eu sei que o DENIT pode aperfeiçoar o seu projeto de dragagem. Portanto, leve ao nosso ministro a preocupação do povo de Rondônia, da efetivação da nossa hidrovia do Madeira, da qualificação, da concessão da BR-364, que interessa a todo o Brasil, em especial os produtores noroeste do Mato Grosso, que vão estar mais competitivos em Rondônia do que ir pela BR-163. Nós precisamos também efetivar todos os projetos de infraestrutura. E para o governo federal, Aldo, esperamos que o governo possa priorizar também, através do BNDES, hoje o saneamento básico, como você coloca na sua fala, que é um dos grandes problemas de poluição e a deficiência que temos em toda a Amazônia. Que o saneamento básico, o novo marco regulatório, possa acontecer. E, por fim, dizer que a saída para o Pacífico hoje se torna uma realidade. A última obra, o trecho no Peru, já foram concluídos. O lado brasileiro, nós só faltamos a ponte do Abunã, uma ponte de mais de 1.000 metros, 1,56 km. E esta obra, pelo que a gente está acompanhando, ela deve concluir até dezembro. O presidente deve inaugurar esse não em dezembro, nos primeiros meses do próximo ano. Essa é a última obra que falta para chegarmos ao Porto do Pacífico. Pra você ter ideia, nós estamos a apenas 2.000 quilômetros do Porto do Pacífico, Ilha Mataranda, ali no sul do Peru, enquanto de Porto Velho ao Porto de Santos, nós estamos em média 3.300 quilômetros. Nós temos 1.300 quilômetros terrestres a menor, além de estar de cara com a Ásia, onde nós vamos estar em quase 4.000 milhas marítimas, sem ter que fazer o contorno pelo Canal do Panamá ou o sul da África para chegar nesse grande mercado que é o mercado asiático. Portanto, como você colocou na fala, Aldo, o caminho é futuro. A quarta onda da integração é realmente a saída do Pacífico. É uma bandeira que eu sempre lutei, tem um livro escrito sobre esse assunto quando era presidente da Federação das Indústrias. E esse sonho eu vejo a realidade, o povo de Rondônia e Acre vão ver esse noroeste poder desenvolver, enfim, com a integração com os países vizinhos e chegando também ao tão sonhado mercado asiático. Muito obrigada já por enquanto, né, senhor Miguel, que agora eu gostaria de escutar o seu Edeon Vaz, que é conhecido como o grande conhecedor do Arco Norte, né, seu Edeon? Eu queria saber o que o senhor achou, então, da fala tanto do senhor Aldo quanto do senhor Fábio. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a você, nossa mentora, ao Aldo Rebelo, deputado Aldo Rebelo, sempre vai ser deputado, e fez um trabalho brilhante no Código Florestal, o Brasil inteiro
o setor produtivo inteiro agradece o deputado Aldo pelo trabalho que ele desenvolveu. Sério, ético, objetivo. E para nós, a gente está com um né? probleminha. Não sou eu, o Norte. A gente conhece. A gente está com um pequeno probleminha no áudio do senhor Edeon. Vamos ver se regularizou. O senhor está escutando a gente bem, Edeon? A gente está te escutando com um pouco de dificuldade, está cortando um pouco o seu áudio. Eu acho que nós estamos sem o Edeon, na verdade. Então, vamos repercutir aqui com o Aldo, por favor, a fala do Miguel. O que você gostaria de comentar enquanto a gente espera o Edeon voltar aqui para o nosso painel? Em primeiro lugar, Priscila, lamentar que nós não estejamos ouvindo o Edeon, porque, naturalmente, tem, além de informações, opiniões relevantes sobre esse tema de infraestrutura e logística aí no que nós chamamos de Arco Norte. Em segundo lugar, cumprimentar a exposição do Fábio. De fato, o esforço que se faz no Ministério da Infraestrutura é um esforço louvável. Eu gostaria que a área da economia correspondesse, tá certo, com os meios, com os recursos necessários para que esses objetivos fossem alcançados, né? Mas, de fato, há uma compreensão correta, não apenas do ponto de vista do significado para a economia do país, o retorno em infraestrutura. Isso é uma coisa clássica da economia. Não tem outro vetor de desenvolvimento. Quem desenvolveu os Estados Unidos foi a rede ferroviária, ou seja, a ferrovia levava o desenvolvimento. A China está reproduzindo isso, construindo ferrovias. E no Brasil nós temos que construir ferrovia, rodovia, aeroporto, porto, hidrovia. Tudo isso o Brasil pode fazer. E o investimento em infraestrutura é um investimento que tem retorno garantido. É a garantia do crescimento, do desenvolvimento, a indução do desenvolvimento. Desculpa, senhor Aldo, deixa eu ver só se o Edeon já está online de novo. Vamos voltar ao nosso Edeon. Vamos lá, Edeon. Vamos ver. Edeon já está nos ouvindo? Estou bem, vocês? Está normal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Que bom. Que bom. Agora estamos. Estávamos lamentando que a gente não estava conseguindo te ouvir. Bom, obrigado. Então, obrigado pelo lamento. Eu estava falando do Fábio Rogério, que também é um grande companheiro lá do Ministério da Infraestrutura. O Miguel Souza super o tempo desde a federação até o tempo que ele passou no meio dos transportes na época. Sempre nos deu muito apoio. Bom, todos sabem que o estado de Mato Grosso ele está no centro do Brasil. Todos os portos, nós acessamos, está acima de 2.000 quilômetros. Então, a gente... Bom, de novo está dando problema, né? Vai ser difícil. É uma pena. É uma pena. É aquela questão que estávamos falando da comunicação, né? Da infraestrutura e comunicação. Será que voltou? Exatamente. Eu acho que ele está oscilando muito. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar mais um pouco, eu vou tentar uma conexão. Ok? Tá
Tá certo. A gente vai continuando aqui e tentando ver se a sua conexão estabiliza. Uma coisa que eu reparei na apresentação, tanto de Aldo quanto de Fábio Rogério, essa questão do desenvolvimento correndo junto com a sustentabilidade, com a preservação, né, do meio ambiente, não coisas separadas. O que o senhor Miguel acha disso? Concorda com isso? Acha que são mesmo caminhos que precisam andar juntos? Ou são caminhos separados? Não, tem que caminhar junto, né? O Ministério, junto com o DENIT, Valec, e nós vamos precisar de você tem dado também. exemplo, tem demonstrado hoje competência no projeto sustentável. A FIOL, a Norte-Sul, a Ferrovia Norte-Sul, é um exemplo hoje de ferrovia sustentável ambientalmente. Nós temos a FIOL que está sendo construído com toda esta preocupação e todos os projetos. Então, hoje o Ministério tem uma grande preocupação, tem hoje um subsecretário só de meio ambiente dentro do próprio Ministério. Não sai num projeto sem todos os cuidados da nossa legislação e tem até avançado a mais, tá certo? Então, se é um Ministério que se preocupa com o desenvolvimento, com o projeto sustentável, até porque, como colocou o Fábio, como o caso da Ferrogrão, que quer buscar até hoje esses bônus, dinheiro verde lá fora, é um projeto hoje qualificado, certificado, mostrando, além de que as nossas ferrovias poluem muito bem menos do que as nossas rodovias. Então, é um projeto, esse potencial, como disse o nosso ministro Aldo, potencial que nós temos das hidrovias da Amazônia. Precisamos avançar agora com as ferrovias, porque é um projeto altamente sustentável. Você tem ideia, 4 barcaças, eu levo em torno de 172 carretas, eu poluo muito menos, altamente sustentável. Usar a hidrovia, a ferrovia, são projetos altamente sustentáveis. E a Amazônia tem essa vocação, pelas distâncias que são competitivas, pela posição geográfica dos nossos portos. E aqui eu quero cumprimentar a iniciativa privada, que desde 2010 vem construindo os terminais portuários, como foi o exemplo da MAGE, que lá em 87 acreditava na hidrovia do Madeira, construiu um terminal privado, que hoje tem uma capacidade fantástica, mudou. Os grandes grupos que constroem no Pará, em Miritituba, em Belém. Ou seja, chegou a iniciativa privada primeiro, mas infelizmente o governo vem a reboque e falta os acessos. Falta chegar a ferrovia, a rodovia, e isso que, aquilo que o Aldo disse, precisamos que a área econômica entenda que é um pequeno plus, que são os acessos para completar, para viabilizar essa infraestrutura. Aí eu jogo para o Fábio, então. Como que a parte do governo, a parte econômica do governo está trabalhando com o seu ministério, o ministério do qual você faz parte, que é o da infraestrutura? É importante dizer que a gente precisa conciliar mesmo essas expectativas, né? Lidar com o orçamento público é sempre um desafio muito grande, né? O cobertor se tornou muito curto nos últimos anos, de um modo que qualquer R$1 que você precisa brigar na esplanada tem projeto para todo lado e tem interesses legítimos para todos os lados, né? Naturalmente a gente tenta puxar muito aqui para o campo do que devemos fazer, do efeito transformador que a infra tem por meio de obras públicas, mas nós não nos contentamos ou não nos demos vencidos por isso, né? Por um motivo pelo qual a gente investe em projetos de parceria e estruturar com tanto esmero esses novos projetos, tá? Então, a gente vai procurar compensar para atender a demanda de infra do país naquilo que é viável via o orçamento público, dado que o desafio é grande, o cobertor é muito curto, em estruturar bons projetos, colocar bons projetos na rua, ter bons concessionários que entreguem os serviços, que realizem as obras e que possam transformar. Então, eu já vou encerrar aqui para ver se a gente tem aí o privilégio de poder escutar o Edeon, que eu vejo que pôde voltar. Obrigado, Fábio. Bem, eu acho que agora vai. Agora vai. Agora vai. É que esse sistema que está sendo utilizado é muito diferente dos outros que eu tenho utilizado. Então,
Os outros são leves e no instantinho se resolve. Mas tudo bem. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sebrae pelo convite, ao meu amigo Miguel de Souza, amigo de longa data, e sempre me apoiou muito no tempo que ele teve, tanto no DENIT quanto no Ministério dos Transportes, na época, né, Miguel? Eu já falei do... Conseguiram entender o que eu falei do Aldo Rebelo e do Rogério, não? Não. Precisamos que o senhor repita. Não conseguiram entender. Então, eu vou repetir. Não. Bom, o deputado Aldo Rebelo, ele tem uma marca no agronegócio brasileiro, porque foi o deputado que mais trabalhou o Código Ambiental, de uma forma lúcida, e que, para surpresa de todos, ele que era deputado do PCdoB, a gente tinha uma ideia assim de muito esquerda, e na verdade ele mostrou o equilíbrio pelo país. Então isso aí nós agradecemos muito, deputado, até hoje. O senhor está sempre junto com o nosso grupo, lá na frente parlamentar, em todos os locais. O Fábio Rogério é outro companheirão lá do Ministério da Infraestrutura. Nós temos tido várias oportunidades de conversar. Já convidei ele para um outro webinar que nós vamos fazer esses dias, lá pelo Diálogos Hidroviários. E a você, nossa mediadora, pela simpatia e beleza, né, que dá uma enfeitada nessa turma aqui também, porque só homem fica meio esquisito. Bom, gente, Mato Grosso, ele é um estado que está no centro do país. Para qualquer lugar que nós vamos sair para escoar nossa produção, nós estamos a mais de 2.000 quilômetros. Então, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura para que nós possamos melhorar a nossa logística. Nós temos os fretes mais caros do mundo em se tratando de commodities. Nós gastamos $110 por tonelada para levar uma tonelada de soja, de milho ou de farelo, de Sorriso até Santos, quanto o estado $110, Sorriso, Santos, Xangai. Né? Na verdade, não é tanto assim, só até Santos. Mas nós temos os nossos concorrentes, como os Estados Unidos, gastam $57 para levar o produto do meio oeste americano até os portos de Xangai. Bom, então, nós temos que melhorar. E como é que nós vamos melhorar isso? O Miguel conhece muito a nossa luta. Quando nós estávamos trabalhando para melhorar a rodovia, fazer a pavimentação da BR-163 até Miritituba e até Santarém, lógico, né? Miritituba, que está na margem direita do Tapajós e é distrito de Itaituba, e a melhoria da BR-364 até Porto Velho, a melhoria da BR-158 até Redenção e de Redenção até Palmeirante, de lá até os portos do Itaqui. Então, a melhor saída de Mato Grosso ao norte do paralelo 16, que é uma linha imaginária que pega ali Ilhéus, Brasília, Cuiabá, essa linha ao norte, a melhor alternativa é a saída pelo norte. Né? Não resta dúvida nenhuma. Dessa linha para o sul, a melhor saída é para o sudeste, sul. E aí nós temos uma área de indiferença que dá mais ou menos 150 quilômetros ao norte ou ao sul dessa linha, que tanto faz levar para o norte como levar para o sul. Nós tivemos um avanço muito grande de 2009 para cá. Pelo Arco Norte, nós escoávamos, em 2009, por volta de 7.200.000 toneladas, considerando os portos de Itacoatiara, de Santarém e de Itaqui. E Vila do Conde e Santana não existiam na época para grãos. Então, nós tivemos aí uma evolução muito grande. O ano passado, nós escoamos por esses portos do Arco Norte, e aí nós estamos falando de Itacoatiara, Santarém, Santana, Vila do Conde, Itaqui,
Sergipe e Cotegipe, Salvador e Ilhéus, na Bahia, nós escoamos 37,2 milhões de toneladas. Então, de 7,200, nós fomos a 37,200. Quer dizer, crescemos 30 milhões de toneladas nesse período. No período... Opa, que pena, no finalzinho tivemos uma queda de sinal. Que pena. Bom, nós ainda temos 3 minutos, estamos então com Aldo, Miguel e Fábio. Vamos fazer umas considerações finais, são 3 minutos, 1 minuto para cada um, então, por favor. Vamos começar então com o senhor Aldo. Não, agradecer, uma alegria poder partilhar esse momento com você, Priscila, com o nosso Miguel, com o Edeon, com o Fábio, com todos vocês. E dizer que nós temos também um problema para outro debate, que é a questão dos órgãos de fiscalização e controle, fazer infraestrutura com os bloqueios de TCU, com os bloqueios de AGU, de CGU, de Tribunal de Contas, de Ministério Público, de IBAMA. Sinceramente, é quase um milagre. Tudo aquilo que a gente faz, passando por essas barreiras, no Brasil, é quase um milagre. Não é só a ONG que bloqueia a infraestrutura no Brasil, não. O governo, às vezes, é esquizofrênico. É uma parte do governo querendo desenvolver e a outra do Estado brasileiro. E o outro Estado bloqueando o que um quer fazer. Então, é uma luta. Parabéns e um abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço. As suas considerações, Fábio, por favor. Tá, eu agradeço também bastante o convite do Sebrae e a organização, a mediação desse evento, os demais debatedores, aqui é o ministro Aldo, sempre um privilégio escutá-lo e estar com vocês aqui nessa oportunidade. Vou fazer uma informação para o Miguel com relação à dragagem continua lá no Rio Madeira, tá bom? Está sendo feito pelo DENIT, nós temos atualizações aqui de que os principais passos já foram inclusive dragados, não tem como garantir a habilidade nesse ano, porque a estiagem está região, mas os trabalhos estão sendo feitos aí conforme o cronograma. E no mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que nós estamos empenhados em entregar essa infraestrutura melhor para o país, né? Apesar de todos os obstáculos, todas as dificuldades que nos impulsionam às vezes para diagonal, não tanto para frente como a gente deveria, como a gente queria, mas que aqui nós temos hoje um ministério absolutamente técnico, que sabe o que tem que ser feito e sabe como deve ser feito, né? E é por isso que a gente trabalha incansavelmente aqui para entregar tudo que a gente puder no período que a gente tiver por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição especialmente para debater esse assunto que o ministro Aldo nos trouxe. É sempre uma boa oportunidade de falar o quanto a gente ainda precisa evoluir em termos de instituições também. Miguel, suas considerações finais em 1 minutinho. Quero agradecer a companhia dos companheiros, a sua companhia, do meu amigo Aldo Rabelo, do Fábio, que se encontra nessa missão importante, aí, do meu amigo Edeon, que infelizmente não pôde participar efetivamente, é muito a contribuir com esse debate. Vai dizer hoje da importância do Ministério da Infraestrutura, com essa visão mais holística, com todos os modais juntos, portos, aeroportos, rodovia e ferrovia, onde se pode realmente planejar mais adequado. Porque no passado, se às vezes se planejava o aeroporto, se esquecia de chegar à rodovia para dar acesso aos portos e assim por diante. Agora passa a ter esse planejamento mais holístico, integrado, dessa importância. E Fábio, deixo só você que é o homem da concessão. A Valec lá estava estudando o projeto de Porto Velho a Vilhena. Os estudos parece que indicam da viabilidade. Coloca isso na pauta do portfólio para o futuro aí. Tá Obrigado, certo. Gente. Eu quero agradecer muito, então, a vocês. Obrigada pelas informações, pela simpatia, pela paciência com os nossos problemas de internet que ainda temos no Brasil. Quero agradecer também as pessoas que acompanharam a gente pela internet. A gente não sabe, né, quem está nos assistindo, quantas pessoas que estão nos assistindo, mas eu tenho certeza absoluta que foi um sucesso muito grande, porque o conteúdo foi muito bom. Então, agradecer ao Sebrae também por ter me convidado para mediar esse painel tão importante e torcer para que o nosso Brasil consiga cada vez mais
fortalecer a infraestrutura e a logística da nossa Amazônia. É isso. Então, estamos terminando por aqui o nosso painel. Um abraço para todos vocês.